Meu nome é Camila. Tenho 18 anos recém-completados. Embora, para ser sincera, eu tenha deixado de me sentir jovem muito antes disso. Cresci em uma casa onde o silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Meus pais, ou melhor, as pessoas que me criaram, nunca foram de demonstrações de afeto. Os abraços eram escassos, os elogios, inexistentes. O olhar da minha mãe adotiva, Dona Lúcia, sempre me atravessava como se eu fosse apenas mais uma responsabilidade. E meu pai, seu Hélio, era um homem, rígido, contido, que me tratava com uma frieza que sempre me pareceu sem razão. Eu tentava me convencer de que era assim com todo mundo, que pais, depois de certa idade, perdiam o costume de acariciar, de perguntar como você se sente. Mas no fundo, havia algo em mim que gritava, algo que me dizia que aquela indiferença tinha uma origem mais profunda. A confirmação veio num fim de tarde nublado, cerca de 3 semanas antes do meu aniversário. Era uma segunda-feira comum, e eu havia voltado da escola mais cedo. Estava sozinha em casa. O tempo arrastava-se com um tédio angustiante, até que decidi reorganizar as gavetas do armário do corredor, aquele onde minha mãe guardava papéis antigos e coisas que só ela entendia. Foi ao levantar uma caixa de papelão, velha com um cheiro de poeira e um laço frouxo de barbante, que algo me chamou a atenção. Dentro dela, entre contas de luz antigas e receitas esquecidas, havia um envelope amarelecido com meu nome escrito à mão. Não era a caligrafia da minha mãe adotiva. Era algo mais suave, feminino, mas trêmulo, como se a pessoa tivesse chorado enquanto escrevia. O coração disparou no peito, as mãos suavam. Sentei no chão gelado do corredor e, por um instante, hesitei. Sabia, instintivamente, que aquela carta carregava um peso que mudaria tudo. Mas eu precisava saber. Precisava preencher aquele vazio que me acompanhava desde que aprendi a me entender como gente. Abri o envelope com cuidado. Dentro, 2 folhas dobradas. Respirei fundo e comecei a ler. Minha filha Camila, eu não sei se algum dia esta carta chegará às suas mãos, mas, se chegar, saiba antes de tudo que você foi, é e sempre será amada. Quando soube que estava grávida de você, eu era apenas uma menina, sem apoio, sem família, sem rumo. Fui pressionada de todos os lados. Diziam que eu não teria condições de cuidar de um bebê. Os pais da família que te adotou prometeram que você teria uma vida digna, que nunca lhe faltaria nada. Foi a decisão mais difícil da minha vida, entregar minha filha a outros braços. Mas achei que estava fazendo o melhor por você. Todos os dias desde então, sonhei em te encontrar novamente. Espero que você tenha crescido cercada de amor. Espero que tenha sido feliz. A leitura me paralisou. As palavras se emaranhavam na minha mente como um nó impossível de desfazer. Senti um calor subindo pelo rosto, e lágrimas silenciosas começaram a cair sem que eu percebesse. Era como se, finalmente, o mundo fizesse sentido. A frieza, o distanciamento, o fato de eu sempre ter me sentido como alguém que não pertencia àquela casa. Tudo se encaixava. Terminei de ler a carta com as mãos trêmulas, abraçada a ela, como se fosse a própria presença daquela mulher que me chamava de minha filha pela primeira vez. Minha filha. Ninguém nunca tinha me chamado assim com tanto carinho. Guardei a carta de volta no envelope com um cuidado reverente. Eu não sabia como ou quando ela tinha sido escrita, muito menos quem era a mulher por trás daquelas palavras. Mas naquele instante, algo dentro de mim despertou. Um sentimento novo, uma mistura de raiva contida, alívio e uma curiosidade feroz que queimava por dentro. Quem era minha mãe biológica? Por que meus pais adotivos nunca me contaram nada? Por que esconderam aquela carta? Naquela noite jantei com eles como de costume. Silêncio à mesa, apenas o barulho dos talheres e o som da televisão ao fundo. Mas algo havia mudado em mim. Eles ainda me viam como aquela jovem calada, submissa e obediente. Mas agora eu sabia a verdade, ou pelo menos parte dela, e isso me dava uma estranha sensação de poder. Passei os dias seguintes observando-os com outros olhos.
suas atitudes, suas expressões, tudo parecia mais evidente. As discussões veladas entre eles, os sussurros quando achavam que eu não estava ouvindo. E aos poucos, fui entendendo. Havia algo mais por trás daquela adoção. Algo que eles não queriam que eu descobrisse. No fundo, eu sabia que em algum momento eles iriam me contar. O clima em casa estava cada vez mais estranho, como se estivessem esperando a hora certa. Mas o que eles não sabiam era que eu já sabia e estava me preparando. Comecei a guardar o pouco dinheiro que ganhava com aulas particulares de reforço escolar. Vendi algumas roupas antigas pela internet. Criei um e-mail novo. Pesquisei, em silêncio, como iniciar uma busca por parentes biológicos. Havia uma inquietação dentro de mim, e nenhuma resposta viria daquele casal que fingia que tudo estava bem. 3 semanas se passaram. No dia do meu aniversário, acordei cedo. Fingi que não esperava nada, nem parabéns, nem bolo, nem abraço. E, de fato, não recebi nada disso. Apenas um chamado seco no meio da tarde. Camila, venha até a sala. Precisamos conversar. Sentei no sofá com o coração tranquilo. Eu sabia o que estava prestes a ouvir, mas o que eles não sabiam era que minha resposta já estava pronta, e a decisão que eu tomaria não era a que eles esperavam. No exato dia em que completei 18 anos, a casa parecia ainda mais fria do que o habitual. O céu estava nublado e o vento batia nas janelas com uma insistência quase simbólica, como se o mundo lá fora soubesse que algo estava prestes a mudar radicalmente dentro de mim. Passei a manhã em silêncio, organizando meu quarto, dobrando cuidadosamente algumas roupas, como quem prepara uma despedida sem data marcada. Eu já havia tomado minha decisão. Só não sabia, até aquele momento, que ela seria exigida tão cedo. Por volta das 4 da tarde, ouvi a voz do meu pai vindo da sala num tom firme e quase protocolar. Camila, venha aqui. Precisamos conversar. Levantei-me devagar. Senti um frio percorrer minha espinha, mas não era medo. Era uma estranha serenidade. Como se eu estivesse prestes a assistir a um espetáculo do qual já conhecia o roteiro. Quando entrei na sala, eles estavam sentados lado a lado no sofá. Não havia bolo, não havia vela, não havia presente. Apenas os dois, com os rostos cerrados, como quem anuncia um veredito. Sentei na poltrona à frente deles, mantendo a coluna ereta, as mãos unidas no colo. A carta que lera semanas antes parecia pulsar dentro do meu peito. Meu pai pigarreou. Parecia desconfortável. Camila, você já é maior de idade, e achamos que chegou o momento de lhe contar algo importante. Olhei nos olhos dele. Não reagi. Apenas ouvi. Minha mãe continuou, sua voz cortante como uma lâmina. Você foi adotada, ainda bebê. Nós não queríamos te contar antes para não confundir a sua cabeça, mas agora achamos melhor você saber. E também... Ela fez uma breve pausa, ajeitando a alça da blusa nervosa. Achamos que está na hora de você seguir sua vida. Silêncio. Eles me encaravam como quem espera uma explosão. Talvez choro, talvez gritos, talvez súplicas. Mas eu apenas os olhei por alguns segundos e então baixei os olhos. Entendemos que você já tem idade para caminhar com as próprias pernas, disse meu pai, agora mais confiante, acreditando que sua frieza era uma forma de justiça. Não faz sentido você continuar aqui, sua presença tem sido um peso para a rotina da casa. Minha mãe levantou-se e foi até o corredor. Voltou com uma bolsa de mão, pequena, de couro gasto. Aqui tem algumas roupas e o dinheiro que conseguimos juntar para te ajudar por uns dias. Não é muito, mas é o que podemos oferecer. Estendeu-me a bolsa como quem entrega um objeto perdido a um estranho. Eu a recebi com cuidado, como se ali dentro houvesse uma vida que já não me pertencia. Demorei alguns segundos para falar. Quando o fiz, minha voz saiu firme, mas serena. Eu já sabia. Eles se entreolharam, surpresos. Como assim? Encontrei a carta da minha mãe biológica há algumas semanas. Estava guardada em uma caixa no armário do corredor.
O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Minha mãe empalideceu. Meu pai pareceu perder o ar por um momento. Vocês sabiam que ela me amava? Continuei. Que ela não me abandonou por desprezo, mas por desespero? Que foi uma decisão imposta a ela? Isso não importa agora, respondeu minha mãe secamente. O que importa é que você tem que sair. Não podemos mais sustentar você aqui. Eu me levantei devagar. Não havia lágrimas no meu rosto, apenas uma dignidade que vinha do fundo da alma. Não implorei, não pedi explicações. Eles haviam tomado sua decisão e, estranhamente, isso me libertava. Vocês não me criaram com amor. Criaram com conveniência. E agora me descartam como se eu fosse um erro que não coubesse mais na rotina de vocês. Mas saibam de uma coisa, eu vou embora e vou recomeçar. Não por causa de vocês, mas apesar de vocês. Meu pai ficou em silêncio. Minha mãe virou o rosto, como se minha presença a incomodasse. Caminhei até o quarto. Peguei minha mochila, aquela que usava desde o ensino médio, e coloquei dentro dela a carta da minha mãe biológica, alguns documentos, um casaco e o pouco dinheiro que ainda tinha guardado. Voltei à sala. Antes de cruzar a porta, olhei para eles uma última vez. Um dia vocês vão perceber o que perderam. E saí. A sensação ao pisar na calçada foi estranhamente libertadora. O mundo parecia maior, mais incerto, mais perigoso. Mas pela primeira vez era meu. Eu era dona do meu destino. E ainda que não soubesse exatamente para onde ir, havia dentro de mim uma força silenciosa. A mesma força que havia sustentado aquela mulher que me chamara de filha naquela carta. Caminhei até o ponto de ônibus mais próximo. Sentei-me no banco de madeira e respirei fundo. O céu, antes nublado, começava a abrir pequenas brechas de luz. Na mão apertava com força o envelope amassado. Na cabeça, uma única pergunta martelava: quem era minha verdadeira mãe? E por que ela teve que me deixar? A primeira noite longe daquela casa foi ao mesmo tempo assustadora e estranhamente libertadora. Desci do ônibus sem rumo certo. As ruas me pareciam maiores do que nunca, os rostos indiferentes. Pela primeira vez, eu era apenas mais uma pessoa caminhando sozinha, sem um teto, sem um destino, sem garantias. Mas, ao mesmo tempo, havia um silêncio dentro de mim que me oferecia paz. A paz de quem, enfim, havia deixado para trás a farsa de um lar que nunca existiu de verdade. Com o pouco dinheiro que tinha, paguei uma diária em uma pensão simples no centro da cidade. O quarto era pequeno, com cheiro de madeira velha e lençóis gastos. Mas para mim era um recomeço. Tranquei a porta, deitei na cama estreita e segurei o envelope com a carta de minha mãe biológica contra o peito. A pergunta que me invadia era insistente como uma febre. Quem era ela? Onde estava agora? Teria tentado me procurar? Estaria viva? Na manhã seguinte, antes mesmo de tomar café, procurei uma lan house. Internet e tempo eram os únicos luxos que eu podia me permitir naquele momento. Sentei diante do computador antigo, conectei-me e digitei os primeiros trechos da carta no campo de busca. Nenhuma pista. Tentei pesquisar pelo nome completo que havia no final da carta. Maria da Conceição Andrade. Era um nome comum, o que tornava a busca ainda mais difícil. Apareciam dezenas, talvez centenas de registros. Mas algo dentro de mim me impelia a continuar. Comecei então a escrever um e-mail. Direto, simples, mas sincero. Relatava brevemente quem eu era, a carta que havia encontrado e perguntava com cuidado se aquela mulher poderia ser minha mãe. Copiei o texto e enviei para cada endereço eletrônico que encontrava com variações daquele nome. 1 a 1. Foram 24 e-mails. Naquele dia, durante as semanas seguintes, nenhuma resposta. Enquanto isso, comecei a procurar emprego. Aceitei um trabalho em uma pequena padaria, ajudando na limpeza e no atendimento, em troca de salário mínimo e uma refeição por dia. Não era muito, mas me dava sustento. E, acima de tudo, dignidade. Os dias eram longos e as noites solitárias, mas havia um propósito por trás de cada ação. Eu acordava cedo, trabalhava com empenho, economizava cada centavo. Passava as noites pesquisando,
escrevendo, tentando montar um quebra-cabeça com peças que mal se encaixavam. Houve momentos em que pensei em desistir, em que o peso da rejeição voltava a me sufocar. Lembrava-me do olhar vazio da mulher que me criou, da frieza com que me entregou aquela bolsa, e, acima de tudo, do silêncio. A ausência de amor doía mais do que qualquer grito. Mas em meio a tudo isso, algo me mantinha firme. A promessa silenciosa que fiz a mim mesma naquele dia em que atravessei a porta daquela casa para nunca mais voltar. Eu iria encontrar minha origem. Eu não desapareceria no mundo. Eu me reinventaria. E então, uma noite, ao voltar da padaria, cansada e coberta de farinha até os cotovelos, encontrei um envelope branco empurrado por baixo da porta do meu quarto na pensão. Não havia remetente nem marca dos correios, apenas meu nome escrito à mão. Abri com as mãos trêmulas. Dentro havia uma folha dobrada. O coração disparou. Reconheci a caligrafia imediatamente. Camila, eu soube que você estava me procurando. Uma das pessoas para quem você escreveu me conhecia e me contou sobre sua busca. Eu demorei dias para decidir se responderia ou não. Tive medo, muito medo. Não de você, mas de mim mesma. Do que eu sentiria ao olhar nos seus olhos depois de tanto tempo. Sim, eu sou sua mãe. E sim, eu te entreguei. Mas, por favor, antes de qualquer julgamento, saiba que fui forçada a isso. Fui levada quase à força a assinar os papéis. Me disseram que você iria para uma família rica, com amor, educação, estabilidade. Eu acreditei. E me arrependi todos os dias da minha vida. Se você quiser me encontrar, estarei no lugar onde tudo começou. Domingo, às 10 da manhã, no banco de madeira da Praça Central de Santo Amaro, em frente à igreja. Se você não for, eu vou entender. Com amor, Maria. Meus olhos marejaram. As mãos trêmulas mal conseguiam segurar a carta. Reli cada palavra diversas vezes, como se meu coração ainda duvidasse do que via. Era ela, viva, atenta, com medo, mas viva, e querendo me ver. Durante a noite não dormi. Andei de um lado ao outro do quarto revendo cada lembrança, cada fragmento de quem eu era. As perguntas vinham em enxurradas. Como ela era? Teria mais filhos? E se eu me decepcionasse? E se ela se arrependesse ao me ver? Mas acima de tudo eu sabia. Precisava ir. Precisava olhar nos olhos daquela mulher e ouvir com minha própria alma o que apenas o tempo poderia me responder. No domingo, acordei antes do sol. Tomei banho, prendi o cabelo, vesti a blusa mais simples que tinha e coloquei a carta no bolso da calça. Peguei 2 ônibus até Santo Amaro. A cidade parecia suspensa no tempo, com ruas tranquilas e casas antigas. Quando cheguei à praça, faltavam ainda 15 minutos. Sentei-me no banco oposto ao da igreja. Observei o movimento calmo dos passantes, o vai-vem das folhas, o sino que marcava as horas com solenidade. Às 10 em ponto, uma mulher de cabelos grisalhos e vestido claro se aproximou. Caminhava devagar, olhando ao redor como quem procura algo que perdeu há muito tempo. Sentou-se no banco de madeira como prometido e esperou. Meu coração batia descompassado. Por instantes quis voltar, desistir. Mas meus pés tinham vontade própria. Levantei-me, atravessei a praça. Cada passo era uma mistura de dor, medo e esperança. Quando parei diante dela, ela levantou o rosto. Nossos olhos se encontraram. E naquele instante, algo profundo aconteceu. Como se 2 almas, separadas à força, se reconhecessem no meio de um mundo estranho. Ela abriu a boca para falar, mas as palavras não vieram. Apenas lágrimas. E então, num gesto simples, abriu os braços. E eu fui. Quando seus braços me acolheram, o tempo pareceu suspender-se. Senti o cheiro do tecido do vestido, o calor de sua pele, o leve tremor de suas mãos, e pela primeira vez em anos, experimentei uma sensação que não sabia nomear. Um afeto cru, inacabado, mas profundamente verdadeiro. Ela me apertou como quem segura uma parte do corpo que foi amputada há muito tempo e, enfim, foi restituída.
Ficamos assim por longos segundos, talvez minutos, ali na praça, diante de estranhos que nos observavam em silêncio. E quando finalmente nos afastamos, seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma ternura viva ali, o reflexo de uma dor antiga que ainda sangrava. Você é tão linda, ela disse com a voz embargada, tão diferente de tudo o que imaginei, mas, ao mesmo tempo, exatamente como eu sonhei. Sentei ao seu lado. Ainda não conseguia falar. Estava tomada por um emaranhado de emoções. Surpresa, saudade, raiva contida, compaixão. Eu a observava com atenção, procurando nela traços que confirmassem o que o sangue já gritava em silêncio. Ela tentou recomeçar. Eu imaginei este momento milhares de vezes, mas a verdade é que nenhuma imaginação é capaz de preparar a gente para isso. Apenas assenti e ela continuou. Eu era muito jovem, Camila. Tinha 17 anos. Estava sozinha. Fui expulsa de casa quando contei que estava grávida. Morei em abrigos, peguei trabalhos eventuais. Passei fome. E então, quando você nasceu, ela parou por um instante apertando as mãos sobre o colo. Me disseram que você estava doente, que precisava de cuidados que eu não podia oferecer. Um casal apareceu. Tinham condições financeiras, uma casa, estabilidade. E prometeram cuidar de você como filha. Disseram que eu poderia vê-la depois, que seria um tipo de adoção aberta, mas mentiram. E você nunca me procurou? Perguntei finalmente. Minha voz saiu baixa, quase como um sussurro. Ela se virou para mim com os olhos marejados. Tentei, durante anos, mas eles sumiram, mudaram de endereço, usaram documentos falsos no processo. Quando procurei ajuda legal, disseram que o processo havia sido selado judicialmente. E, além disso, eu tive medo. Medo de quê? De que você me odiasse, de que me visse como a mãe que te abandonou, de que me rejeitasse. Ficamos em silêncio. A praça seguia seu ritmo calmo, mas dentro de mim, um novo vendaval se formava. Eu acreditava na dor dela, na sua fragilidade. Mas ainda havia perguntas demais, lacunas que não se preenchiam apenas com lágrimas. Por que a carta? Insisti. Por que deixá-la onde poderiam escondê-la? Ela sorriu, melancólica. Porque alguém lá dentro teve compaixão. Como assim? Ela hesitou por um instante e depois me contou algo que mudou completamente a forma como eu enxergava o passado. Quando você foi adotada por Lúcia e Hélio, havia uma mulher que trabalhava como assistente social no abrigo onde eu estava. Ela se chamava Irene. Era uma mulher simples, mas justa. Quando percebeu que algo estava errado no processo, que aquele casal parecia mais interessado em manter as aparências do que em oferecer amor, ela tentou alertar a instituição, mas foi ignorada. A adoção seguiu. Antes de me separarem de você, Irene me ajudou a escrever aquela carta e prometeu tentar entregá-la quando você fosse mais velha. Irene, repeti em voz baixa. O nome soava distante, mas poderoso. Há muito tempo não a vejo. Ela se aposentou, foi para o interior. Mas se há alguém que pode te contar o que aconteceu de verdade, é ela. Nesse momento, algo em mim se acendeu. Um desejo não apenas de entender meu passado, mas de confrontá-lo. Eu precisava saber por que aquela adoção havia sido selada com tanto descaso, por que meus pais adotivos haviam mentido por tantos anos e, principalmente, por que haviam me descartado como se eu fosse uma roupa velha que já não lhes servia. Minha mãe me olhou, talvez adivinhando meus pensamentos. Eu não quero te pressionar, Camila. Sei que você tem todo o direito de não querer manter contato, mas, se você me permitir, eu gostaria de recuperar o tempo que perdi. Olhei para ela. Vi a sinceridade, vi o arrependimento. E mais do que tudo, vi alguém tão ferida quanto eu. A rejeição não havia sido apenas minha. Ela também fora rejeitada, expulsa, silenciada. Eu não sei o que vai ser daqui para frente, respondi. Mas quero conhecer a Irene. Quero saber tudo. Ela assentiu. Tirou um pequeno papel da bolsa. Nele havia um nome completo e um endereço. Irene da Costa, Rua das Palmeiras,
número 62, bairro Alto dos Pinheiros. Era uma cidade a quase 3 horas dali, no interior. Ela me mandou uma carta há anos, disse minha mãe, mas eu nunca tive coragem de responder. Guardei o papel com cuidado. Nos despedimos com um abraço que, embora breve, carregava o peso de 2 vidas entrelaçadas por um destino injusto. Voltei para a pensão com a cabeça fervilhando. Agora eu sabia onde buscar as respostas. A mulher que sabia o que realmente havia acontecido, que conhecia os bastidores, que podia me dizer se fui vendida, enganada ou usada, estava viva. E mais do que isso, ela esperava há anos por alguém que tivesse coragem de ir atrás da verdade. Naquela noite, escrevi no meu caderno uma única frase. Às vezes, o que chamamos de destino é apenas a verdade tentando vir à tona. Na manhã seguinte, comprei a passagem. Eu estava prestes a descobrir segredos que mudariam para sempre a forma como eu via minha própria história. Mas eu ainda não estava preparada para o que encontraria. A estrada até o interior foi longa e silenciosa. A paisagem ia mudando pouco a pouco, o concreto dando lugar ao verde, ao cheiro da terra molhada, ao som dos pássaros e ao vento que, pela primeira vez em muito tempo, não parecia me empurrar para trás, mas me empurrar para a frente. Com o endereço em mãos, desci do ônibus, num pequeno terminal rodoviário de cidade do interior. Andei por cerca de 15 minutos até chegar a uma rua de casas simples, todas com jardins bem cuidados e muros baixos. A Rua das Palmeiras fazia jus ao nome. Uma fileira de árvores altas enfeitava o caminho como se me recebessem. Parei em frente à casa número 62. O portão de madeira estava entreaberto. O jardim tinha flores plantadas em fileiras organizadas. Havia algo de acolhedor ali. Uma simplicidade que me lembrava os lares que eu costumava desenhar quando era criança, com lápis de cor e esperança. Toquei a campainha. Segundos depois, uma mulher de cabelos brancos, óculos de leitura e vestido de algodão veio até a porta. Ao me ver, franziu o senho, como se me reconhecesse sem ter certeza de onde... Dona Irene? Perguntei com respeito. Sim. Em que posso ajudar? Meu nome é Camila. Eu sou filha da Maria da Conceição Andrade. A expressão dela se desfez em um instante. O que antes era dúvida virou espanto. Seus olhos se encheram de lágrimas antes que qualquer palavra fosse dita. Ela levou a mão à boca. Meu Deus, você veio, me convidou para entrar. A casa era modesta, mas extremamente bem cuidada. Sentamos na cozinha, onde o aroma de café fresco se misturava ao de bolo caseiro. O tempo ali parecia correr em outro ritmo. Eu esperei por esse dia durante muitos anos, disse ela, servindo uma xícara para mim. Sabia que, cedo ou tarde, você procuraria respostas. E eu carrego esse peso comigo desde que assinei. O último papel daquela adoção. Dona Irene, eu preciso entender. Por que fui parar naquela casa? Por que tanta frieza? O que houve, de verdade? Ela se sentou à minha frente e respirou fundo. Camila, a sua mãe era uma menina frágil, mas muito amorosa. Lutou até o último instante para ficar com você, mas o sistema é cruel com os pobres, com as jovens, com quem não tem voz. O casal que te adotou tinha contatos. Hélio era funcionário público e Lúcia vinha de uma família influente. Usaram meios obscuros para acelerar o processo. E havia dinheiro envolvido. Não foi uma adoção por amor. Foi uma transação. Senti um aperto no peito. Eles pagaram por mim? Ela assentiu com pesar. Não no sentido tradicional, mas financiaram doações à instituição. Pagaram despesas, ofereceram vantagens e conseguiram o que queriam. Eu tentei impedir. Enviei denúncias, bati portas, fui afastada. Afastada de você, de sua mãe. E depois me mandaram para outro estado. Eu perdi tudo, mas nunca me arrependi de tentar fazer o certo. Fiquei em silêncio. As palavras dela doíam, mas também preenchiam lacunas. A verdade era mais cruel do que eu imaginava, mas agora ela estava diante de mim, nua, crua e, de certo modo, libertadora.
Eles nunca te amaram, Camila. Isso não foi culpa sua. Foi escolha deles. Você merecia mais. E agora? Perguntei, a voz embargada. O que eu faço com tudo isso? Ela sorriu e seus olhos brilharam. Agora, você vive. Com verdade, com liberdade e, acima de tudo, com dignidade. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Voltei para a cidade grande, mas desta vez com raízes verdadeiras. Minha mãe biológica passou a fazer parte da minha vida com delicadeza e respeito. Começamos devagar, almoços aos domingos, conversas à noite e um silêncio confortável que, pouco a pouco, foi se transformando em afeto. Consegui um emprego melhor, graças a um curso técnico que finalizei com dedicação. Comecei a economizar, aluguei um pequeno apartamento. A cada conquista, eu sentia como se estivesse limpando as manchas da história que haviam tentado me impor. Mas o destino ainda tinha uma última surpresa. Certa tarde recebi uma ligação. Era a voz da minha mãe adotiva. Camila, precisamos conversar. Seu pai teve problemas de saúde e estamos com dificuldades. Aquela frase soou como um eco do passado, mas, desta vez, eu era outra. Eu sinto muito, respondi com firmeza. Mas minha vida agora é outra. Espero que encontrem o apoio que precisam da mesma forma que esperavam que eu encontrasse sozinha aos 18 anos. Ela não respondeu, apenas desligou. E naquele instante percebi. Eu havia vencido. Não porque desejei o mal, mas porque sobrevivi, floresci e me tornei aquilo que tentaram impedir que eu fosse. A dor da rejeição ainda existia, mas agora era apenas uma cicatriz. E cicatrizes não são fraquezas, são provas de que sobrevivemos. Hoje, quando olho no espelho, vejo alguém que nasceu duas vezes, uma vez pela carne e outra pelo despertar da verdade. Meu nome é Camila. Fui rejeitada, esquecida e manipulada. Mas encontrei minha origem, me reconstruí com o que me restava e fui além. E se você ouviu minha história até aqui, talvez também carregue dentro de si alguma ferida escondida, alguma verdade negada, algum silêncio incômodo. Não tenha medo de buscar suas respostas. Elas podem doer, mas também podem libertar.